Um vídeo do nosso mano Gigaton. O gráfico dos jogos está regredindo. Então vamos ver. Realmente brilham os olhos, né? Jogos que realmente são muito bonitos. Mas quando a gente fala do contexto geral dos games, parece que existe um problema com o gráfico na maioria dos jogos AAA. Parecem que eles estão meio que congelados. E esses jogos que impressionam graficamente parecem a exceção. Bom, isso aparentemente não é só impressão. Existe um motivo para isso acontecer que está sendo bastante discutido na gringa e a gente vai explorar no vídeo de hoje. Mas olha só, eu sei que você talvez não concorde com nada disso, mas se você parar pra pensar, é difícil você citar jogos dessa geração que realmente parecem jogos de nova geração. PlayStation 5, Xbox Series X, etc. Jogos que não rodariam na geração anterior. Algumas pessoas até dizem que a geração tá meio fraca. Eu, sinceramente, acho até que mais de 80% dos jogos exclusivos de nova geração que foram lançados até agora rodariam tranquilamente na geração passada em uma condição satisfatória, considerando 30 frames por segundo. Eu mesmo, né, galera, já fiz vários vídeos fazendo críticas aos jogos AAA modernos, à indústria dos games moderna, sobre como vários deles estão perdendo para jogos de 10 anos atrás, cometendo erros bestas. A indústria do AAA, ela vive uma crise de criatividade e identidade que eu particularmente nunca tinha visto, né? E aí as pessoas apontam culpados, né? A busca por gráficos avançados, pelo 4K, só que eu, como eu já falei anteriormente, eu não concordo muito. Eu acho que a busca por evolução gráfica sempre foi algo presente na indústria dos games e nunca foi o problema, e eu acho que hoje também não é. Mas existe uma evidência técnica muito forte sobre o problema dos gráficos dos jogos modernos e o que anda acontecendo com muitos jogos grandes e que está absurdamente sendo discutida na gringa, que é a falta de otimização dos jogos modernos. Essa discussão da gringa, né, que já faz algum tempo que tá acontecendo, vem... Quando é que a discussão da gringa, velho? É que se o brasileiro vira lata, como não consegue simplesmente fazer uma junção de ideias e criar as próprias discussões, então sempre pro brasileiro virar lata, ele pega a discussão que vem de fora. Em algumas oportunidades, as discussões são incríveis e muito importantes, como a da tinta amarela. Tem gente que jura de pé junto que é uma discussão importantíssima, porque isso afeta, olha, a inteligência do jogador, isso afeta os jogos. Não. Enfim, de qualquer forma. Mas até aqui eu concordo com o Gigaton. Acho que há uma queda de qualidade, há uma queda gráfica, há uma queda de também interesse em se manter focado nos videogames em si e não nas agendas em que são pedidas, né? Porque isso é uma coisa muito presente hoje em dia. Mas vamos lá, vamos continuar vendo aqui. E falando sobre como as empresas estão falhando na otimização dos jogos grandes e mostrando evidências Hoje no trampo o povo só fala da tinta amarela? Só se fala nisso na obra? Disso, sobre como muitos jogos AAA estão mal otimizados e de que isso poderia explicar parte do problema da indústria, inclusive essa... Ô, Raizi, pra mandar o Live Pix, irmão, tem o QR Code na tela aí, ó. Só você escanear com o seu celular, aí você vai ser direcionado lá, você coloca o valor, a mensagem que você quer mandar, a voz, e cola lá no seu aplicativo. Essa sensação de que os jogos estão parando de evoluir graficamente quando a gente compara com jogos de 10 anos atrás. O que está acontecendo, em tese, seria o seguinte: as publishers, principalmente as grandes, por algum motivo, estão parando de se preocupar em otimizar os jogos, porque existe uma crença geral de que o jogo sempre vai rodar. E se não rodar, não é preciso se preocupar com isso, porque sempre vai existir alguma ferramenta para contornar a falta de otimização de um jogo. Então, as empresas estão mais preocupadas em contornar a falta de otimização do que necessariamente resolver o problema. Só que isso, obviamente, é uma ilusão, porque a grande verdade é que parte do que fez os jogos impressionarem graficamente no passado é que os desenvolvedores buscavam otimizar os jogos o máximo possível para que sobrassem recursos para implementar outros efeitos visuais, melhorar as texturas, aumentar a vegetação do jogo, melhorar a física, aumentar a quantidade de NPCs, melhorar o draw distance, o que gerava jogos com gráficos impressionantes e fazia a gente se perguntar como aquele jogo rodava naquele hardware. Antigamente havia uma ideia de desafiar os limites do hardware e mostrar qual jogo era... Olha essa Fragile, meus amigos.
Que é putaria, cara. A ideia de desafiar os limites do hardware e mostrar qual jogo era melhor, mais bonito, mais bem feito. E eles geralmente costumavam fazer jogos que exploravam esses limites que eles costumavam quebrar. Pra mostrar que os jogos eram absurdos, o que gerava experiências visuais impressionantes. Daí a gente olha pra jogos que conseguiram esses resultados impressionantes na geração passada ou na geração retrasada, e o segredo deles era basicamente... A galera aqui dançando. Desculpa, gente, mas eu sei que ele tá mostrando, mas olha esses 3 personagens aqui, ó. Eles estão assim, ó. Hey, Ubi. Resultados impressionantes na geração passada ou na geração retrasada, e o segredo deles era basicamente otimização e conhecer bem a ferramenta que eles estavam trabalhando. E isso, aparentemente, vem diminuindo ao longo dos anos. É por isso que tá tendo essa sensação, que é uma coisa que eu basicamente nunca vi na indústria, de pegar jogos de vários anos atrás e ficar impressionado sobre como aquilo foi feito naquela época, como é que eles conseguiram aquele jogo nesse hardware de tal época, com hardware muito menos potente e antigo. Como que é possível? Nossa, olha como esse jogo tá rodando lindo, olha essas partes desse jogo, olha essa fase desse jogo, olha esses NPCs. Então, meio que diminuiu essa ambição, essa busca por desafiar os limites do hardware, do que pode ser feito naquela máquina, mas não falando apenas sobre gráficos, mas sobre todos os aspectos do jogo. E aí gerou essa impressão de estagnação nos jogos, que acabou se estendendo para a parte criativa, porque desafiar os limites dos jogos impacta impactam diretamente no game design de um jogo. E isso tá sendo bastante discutido recentemente. É bastante engraçado constatar isso, mas parece que o problema da otimização também impacta na criatividade. Parece que eles caminham lado a lado e existe uma certa relação entre eles. Tem um vídeo da Gringa onde um cara comenta sobre como muitos aspectos de jogos antigos, de que ele disse que a gente tá precisando de um novo Sleeping Dogs. Gostava muito, eles se tornaram feature porque eram formas deles contornarem as limitações de hardware da época. Citando como exemplo a neblina de Silent Hill, os cenários pré-renderizados de Resident Evil, sobre como o LOD do Spyro the Dragon revolucionou a forma como os jogos lidavam com renderização à distância, né, trazendo o conceito de draw distance que impressionou todo mundo na época, e sobre como essa tentativa de desafiar limitações técnicas faziam jogos inacreditáveis, nos faziam ficar maravilhados, e que eles sentiam muita falta disso nos jogos modernos. Os jogos pararam de desafiar os limites. Os jogos são basicamente a base do que os games construíram ao longo dos anos e ninguém tenta explorar caminhos desconhecidos. A indústria, ela tá numa posição muito confortável. É por isso que tem essa impressão de que os jogos estão meio iguais e tal, porque os jogos têm o mesmo nível gráfico, as mesmas missões, porque o que tá acontecendo é os estúdios estão recebendo quantias milionárias para fazer jogos e estão simplesmente fazendo feijão com arroz, e é isso. Jogos que custaram $100 milhões com gráfico que parece começo da geração passada. Sei lá, aí você pega um jogo de... Heiser Gui mandou R$10,01. Salve, Crozão. Cresci com o Gigaton, parceirão. Vários rolezinhos na quebrada. Fico feliz de ver a dimensão que o canal dele tomou, ainda mais sendo citado aqui. Bom dia. Bom dia, mano. O canal de Gigaton é muito maneiro. Eu conheci na época do GTA, cara. O canal de Gigaton. O Gigaton é um cara que eu queria levar lá no programa, sabia? Vamos ver aí se um dia rola ele querer ir, porque ele nunca apareceu, né? Tem isso aí também, né? Ele nunca apareceu. Mas o canal dele é bom pra caramba. 10 anos atrás. O Ark, tamo junto, meu irmão. Nossa, olha como aquele jogo tem um sistema impressionante de destruição. Você pega o Battlefield mesmo, né? Ou vários jogos AAA de 2016 e você tem a impressão de que eles parecem que são desse ano. É estranho, né? Você ficar besta com o jogo de 10 anos atrás, sendo que era pra você estar impressionado com os jogos de hoje. Eu nunca vi um negócio desse. Você pega Far Cry 6, por exemplo, e parece que o nível gráfico é o mesmo de 10 anos atrás. Só a textura que tá melhorada e tal. É estranho, né? Mas o ponto é que otimização é um dos grandes atrativos dos jogos AAA, porque a otimização é algo muito difícil, é algo extremamente desafiante, é complexo, era o que separava os jogos AAA dos jogos indie, por exemplo, porque isso costumava quebrar a barreira dos jogos. A otimização é um dos grandes brilhos dos jogos de grande orçamento. Otimizar os jogos, deixar ele mais redondinho para rodar com aquele gráfico, implica que vai sobrar espaço de desempenho para você deixar o gráfico ainda melhor, colocar mais NPCs, melhorar o tráfego do jogo, melhorar as texturas, efeitos de partícula, que realmente adicionam na composição do cenário, da cena de um jogo, sem
Só uma interrupçãozinha aqui. Muito bom o vídeo dele, tá? Isso que eu tô prestando bastante atenção, porque ele traz pontos muito importantes aqui. E como é bom ouvir pessoas que, de fato, têm o que agregar no vídeo, né? Não é aquele vídeo de opinião vazia, de roteiro e... Cara, parece que saiu do chat GPT. Vamos lá. Eu falo isso já há alguns anos. Inclusive tem uma galera que não concorda e tá tudo certo. Mas eu sempre disse isso, por exemplo, vamos levar pro GTA, né? O GTA 6 aí que é o grande lançamento e talvez o lançamento da década, né? Vamos ver se vai ter algo que vai ser maior. Mas acho que GTA 6 deve ser aí o lançamento da próxima década. Eu sempre digo pra vocês que um mundo aberto, vamos falar de mundo aberto, certo? Eu acho que entra muito no que ele tá falando aqui, de draw distance, densidade de população, de carros, a forma de interação com os personagens e tal, que isso é uma coisa muito importante. Eu sempre falo que eu prefiro um mundo mais enxuto, por exemplo, vamos pegar Miami agora, do GTA 6. Eu prefiro que essa Miami ela seja mais enxuta e tenha mais interações, tenham mais coisas vivas acontecendo, do que um mundo muito maior, que é o que as pessoas querem, aparentemente, não é? A gente cansou de ver a Ubisoft entregar mundos gigantescos mortos, sem absolutamente nada o que fazer. Cara, se você for pegar hoje, eu gosto, tá? Eu platinei os dois, o Ghost Recon Wildlands e o Breakpoint. São mundos abertos mortos. O legal daquele jogo é as missões e tal, você vai indo com seus amigos, né? Você pode colocar lá o modo pra deixar no modo realismo e tal, é muito legal. Mas o mundo aberto desses jogos é uma merda. Se você pegar o Watch Dogs Legion, né? Um pouco mais próximo do GTA, o mundo aberto é uma bosta. Alguns Assassin's Creed também. O mundo aberto ele é morto. Você tem a região lá por nível, tem os inimigos pra você enfrentar e acabou. Não tem uma coisa viva acontecendo ali, né? Não tem algo realmente notável acontecendo ali que você fala, nossa, isso aqui é um bagulho que aconteceria no mundo, né? Pra você ficar naquela sensação de imersão total. Então eu sempre digo que pro GTA 6, muita gente quer, não, pô, poderia ter tal cidade conectada, esse é um negócio gigantesco. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Eu ficaria muito satisfeito se Miami, pra mim, pode ser um mapa menor do que é, por exemplo, do GTA V. Tranquilamente. Desde que seja um mapa vivo. Desde que tenha mais interações, desde que esse mapa tenha mais coisas para você se sentir dentro daquela cidade. E aí, o que eu tô falando? Beleza, você vai reduzir o tamanho do mapa, ótimo. Mas sabe o que você faz? Coloca mais locais com física, com física aplicada e com interiores. Coloque mais interiores que você possa acessar dentro do seu jogo. Então, por exemplo, todo tipo de comércio, todo tipo de estabelecimento, eu posso entrar, eu posso ver o que tem lá dentro, vai ter um NPC, vão ter pessoas agindo, interagindo entre si lá dentro. Então eu tô, passando numa rua de comércios, tem uma sorveteria, uma joalheria, uma loja de roupa. Se eu entrar nos 3, vai ter coisa acontecendo lá dentro. Então eu trocaria muito um mapa gigantesco, grande, por coisinhas como essa, que agregam dentro da experiência do jogo. Entende? Então vamos colocar uma densidade de pedestre maior na rua. Você vai diminuir o mapa? Tá bom, coloca uma densidade de pedestre maior na rua. Pedestres esses que fazem ações, que têm ações diferentes. Por exemplo, no Red Dead a gente viu, cara, que os NPCs têm uma rotina própria. Você pode importar isso pro GTA V e fazer e trazer pro mundo atual. Então imagine, você tá andando na rua e você tem ali uma densidade de pedestre absurda. Muita gente na rua andando nas calçadas, muitos carros. E dentro disso você tem o pedestre, o mendigo deitado ali pedindo esmola. Você tem o pedestre fazendo malabarismo, você tem um pedestre lá fazendo dancinha do TikTok, você tem o pedestre que é a mulher rica andando com o seu cachorrinho, você tem o pedestre atravessando a rua, né? Você tem o pedestre ali, os artistas de rua, você tem o pedestre, sei lá, N coisas para fazer com que você se sinta dentro do jogo. Você vai pra praia, todo mundo de acordo com a praia, roupa, tomando sol, banho de sol. Você vai pra loja, tá lá a mulher experimentando roupa, o balconista e tal, né? Coisas básicas, só que numa proporção maior. Não é? A forma que você vai interagir com esses pedestres não é só passar e poder empurrar e bater neles, né? Que eles falem algo, que eles digam algo pra você, coisa que já acontece, mas agora vamos aperfeiçoar isso, não é verdade? Então, assim, eu acho que tem muitas outras maneiras de deixar o jogo realista, que não precisa ser um mundo gigantesco aberto. E é claro, né, gente, eu não tô falando pra você reduzir drasticamente e virar um ovo o mapa. Mas não precisa ser do tamanho, por exemplo, de GTA V, não. Pra mim, não.
Para mim, você pode fazer um mapa mais enxuto, só que com uma qualidade e uma diversidade de interações maior, né? Com isso, você consegue... Se você deixa o mapa mais enxuto, você pode melhorar tudo. E aí eu tô falando de visual, gráfico, composição de cenário, composição gráfica, né? Que aí eu tô falando de iluminação, textura, tô falando do draw distance, tô falando de tudo. Você deixa o mapa mais enxuto e foca nessas outras coisas, pra mim é muito mais importante do que qualquer outra parada. Então por que eu tô falando tudo isso, né? Porque o fato do gráfico estar regredindo, eu não sei se ele vai chegar até a... Eu não sei se ele vai chegar até a Rockstar, né? Eu duvido muito. Mas o que o Gigaton tá falando aqui é um fato, é algo que acontece, é algo que a gente vê, está diante dos nossos olhos e que eu não sei se vai ter volta. Porque a gente não vai ter mais aquele choque mental, né, de uma geração para outra, como foi no caso do PlayStation 1, Play 2, Play 2, Play 3, né? Se você quiser Xbox clássico pro 360 e por aí vai. Porque do Play 3 pro Play 4, você ainda sentiu, mas já não foi tanto. E depois daí, minha Nossa Senhora. Enfim, mas vamos continuar o vídeo aqui. Sem ter custos adicionais de hardware. Eu vou pegar o exemplo do primeiro Assassin's Creed 1, né, sobre como a cidade desse jogo é densa e viva, e eu fiquei até impressionado por esse ser um jogo de 2007. Alguns inscritos comentaram, e isso é muito louco, que Assassin's Creed 1 nasceu como uma sequência de Prince of Persia, que era uma coisa que eu já sabia, mas ele também tem muito da insatisfação do desenvolvedor de Prince of Persia, de que ele queria colocar vários NPCs em um dos Prince of Persia e ele não conseguia, porque o hardware limitava ele, mesmo que ele tentasse otimizar de... Olha isso aqui, se isso aqui foi possível lá atrás, como é que não vai ser possível agora no GTA, né? Porque às vezes pode ver aí, você tá andando no GTA V nas ruas, tem um NPC na rua, 2 andando na calçada, né? 3 às vezes. Eu ia falar do Cyberpunk, mas nem vale a pena. Todas as formas, então ele decidiu implementar essa densidade de NPCs que ficou surreal nesse jogo. Em vez de seguir a fórmula pré-estabelecida, que era a do Prince of Persia, ele decidiu mudar a forma que o personagem escalava, usando os recursos da nova geração, emprestando elementos de parkour, desafiando os limites técnicos de criatividade. Ele ousou desafiar os hardwares daquela época, que era hardware novo, e gerou essas cidades impressionantes, que tem esse peso, que ajudou a moldar os jogos de mundo aberto de uma forma geral. Olha pra cidade desse jogo. Isso é um jogo de 2007. É claro que esse jogo tem muitos problemas, por isso as pessoas chamam ele de tech demo, mas pra época ele era um jogo impressionante, algo que a gente não tinha visto ainda. Ele era um jogo que desafiava as barreiras dos videogames. Ele é um desafio gráfico, porque o jogo é absurdo. Ele tem um monte de NPC, um draw distance impressionante, funcionando de uma forma fluida, que honestamente eu não tô vendo em jogos de 2024. Por isso esse jogo ele se tornou a base dos próximos Assassin's Creed, né? E por isso que ele é impressionante, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles otimizavam os jogos, eles sabiam no que eles estavam mexendo. É por isso que existe essa falta de se impressionar com os jogos. Não é porque os jogos não tem mais pra onde ir. Existem caminhos a ser explorados, só que as pessoas continuam se impressionando mais com jogos antigos do que com jogos novos. Uma coisa que vem sendo bastante comentada por aí é sobre a Unreal Engine. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre o assunto, né, galera? Mas muitas pessoas estão culpando a Unreal Engine, né? Mas eu acho que é um assunto um pouco complexo. Mas eu também confesso que eu acho bizarro ver estúdios grandes migrando para Unreal em vez de trabalharem na sua própria engine, como é o caso da CD Projekt Red. A engine da CD Projekt Red gerava resultados lindíssimos com os jogos e que fazia os jogos deles parecerem muito únicos, considerando a época deles, claro, né? Eu não consigo ver motivo para eles migrarem para Unreal, sabe? Não faz sentido, eles sabem trabalhar com a engine deles. A Fox Engine da Konami também, eles conseguiam resultados muito bons e que pareciam muito únicos. Eu acho que os estúdios grandes, eles deveriam ter a própria engine, porque eu acho, tá? É um achismo meu, que ter a própria engine ajuda um pouco a gerar jogos com resultados diferentes. Só que é uma coisa que eu não tenho 100% de certeza pra afirmar, mas eu tenho essa impressão. Então, o que parece pra mim é que existe na indústria um lance de que, pô, a Unreal Engine entrega tudo pronto. Pô, todo mundo que eles forem contratar sabe mexer na Unreal, então as pessoas meio que se acomodam um pouco e não vão mais fundo na criação de um jogo, sobre como ele funciona, etc.
Mas eu posso estar falando besteira aqui, tá? Só uma impressão minha. E outra discussão bastante interessante que tá acontecendo é sobre o TAA, que é o método de upscaler que causa um blur em vários jogos aí. Eu lembro que eu comentei um vídeo, né, que existem jogos da Unreal que tem meio que um blur e que eu identifico logo de cara que aquele jogo é da Unreal. Esse blur me incomodava, alguma coisa me dizia que esse blur tava maquiando problemas dos jogos e parece que é esse tal do TAA. Existe uma discussão na gringa, né, principalmente entre desenvolvedores mais experientes, de que o TAA, que tá presente em uma porrada de jogo, tá sendo usado para maquiar problemas no desenvolvimento dos jogos, ajudando a causar problemas de otimização nos games, o que afeta diretamente a performance deles. Jogos que poderiam ter outras formas de otimização que usassem menos recursos e seriam mais eficientes, né, e estariam sendo prejudicados pelo uso do TAA. Tem um vídeo na gringa, né, que meio que causou essa explosão da discussão sobre o TAA. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas eu precisaria pesquisar mais porque é uma discussão bastante complicada. Mas o ponto é que existem problemas na indústria dos jogos grandes e eles são bem visíveis, pelo menos na minha opinião. Essa sensação de que os jogos eram melhores antigamente, que tá cada vez aumentando mais, existe sim um aspecto de nostalgia, mas eu percebo que alguns problemas na indústria que nunca existiram ajudam a causar essa sensação. Por exemplo, as várias demissões que a gente tem por aí, a quantidade massiva de jogos gigantescos fracassando bizarramente, recebendo financiamento absurdo que a gente já cansou de falar aqui no canal, e essa quantidade massiva de pessoas buscando entretenimento em jogos mais antigos. Pra mim, isto junto são evidências de que a indústria dos jogos estão com problema. Bom, eu quero deixar bem claro, tá, galera, que esse vídeo não é pra falar que jogo bom é jogo com gráficos avançados. Eu imagino que isso é bem óbvio pra todo mundo, né? Eu acho que vocês já sabem disso. Tem vários jogos com gráficos muito mais simples e modestos que são simplesmente espetaculares. Inclusive, jogos feitos por grandes produtoras que não têm gráficos tão bons, mas o jogo acaba sendo excelente por causa do gameplay. Não é essa a discussão. A discussão é sobre como a indústria do AAA deixou de puxar a indústria dos games pra frente e sobre como o problema da otimização dos jogos é uma consequência desse sintoma que nós já estamos falando há um bom tempo. A indústria tá falhando em ter competência e eficiência para criar os jogos. E eu também não quero dizer, tá, galera, que antigamente era melhor. Não é essa a intenção. Aliás, o lado bom disso tudo é que você pode simplesmente pegar os jogos mais antigos e jogar, né? E o melhor de tudo, existe uma biblioteca imensa de jogos que foram lançados ao longo dos anos com qualidades absurdas e acima da média, e hoje você paga um preço muito baixo por ele, às vezes até simbólico, né? Como é o caso do Sleeping Dogs e do Batman Arkham Knight, que são jogos espetaculares que já foram encontrados aí por menos de R$20 em promoção. Aliás, eu diria que nunca compensa. Salve, Crozão. Bom dia, rapaziada do chat. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Moisés. Tanto ir atrás de jogos mais antigos, de 5, 10 anos atrás, porque tudo que você encontra nos lançamentos de hoje, você encontra nesses jogos de 5, 10 anos, como a gente vem falando no vídeo. Que é o que eu tô fazendo, inclusive, né? Eu acho que, em vez de pagar um valor absurdo em um jogo lançamento, compensa mais em jogar um jogo mais antigo. É o que eu tô fazendo e vou falar pra vocês que tá compensando muito. Os jogos mais antigos estão me impressionando mais do que os novos. Muito louco isso, né? Mas enfim. E é por isso que eu sempre falo, né? Recorram. Não dependam só de lançamentos. Nossa, a gente tá batendo. Esses últimos meses a gente bateu muito nisso aqui, né? Mas, rapaziada, é isso, né? É como eu falei pra vocês, cara, diversas vezes. Eu prefiro que um jogo ele seja muito mais enxuto e que tenha muito mais interações, que foquem-se em coisas que são imersivas agora, porque eu acho que o choque que a gente já teve outrora, a gente não vai ter mais, tá? Então, aquele choque gráfico, né? De falar, caralho, que é isso? Acho que vai ser difícil a gente ter isso de novo. Eu acho que uma das possibilidades seria o VR. Só que o VR eu acho que é uma tecnologia não pronta ainda. Pelo menos pra mim, tá? Eu não consigo consumir tanto. Não acho que seja tão palatável ainda pra grande maioria do mainstream, né? Talvez você agora ouviu falar isso e fala, não, mas pra mim é de boa, pra mim é de boa. Sim, mas pra grande massa, eu acho que ainda não é uma tecnologia acessível pra começar. E por isso que as grandes também não se interessam tanto. Eu acho que um grande passo seria o VR, pra gente ter aquele choque de novo. Mas choque gráfico mesmo, acho difícil. Talvez com a IA, né? Com a inteligência aí, fazendo aqueles... E hoje você já tem gameplays que a galera passa a IA por cima e fica tipo um bagulho realista, né? Fica um ser humano ali. Talvez sejam. Mas eu não sei. Nem GTA eu acho que vai ser esse choque gráfico, não. Eu acho. Tomara que eu caia do cavalo, mas eu não acho que vai ser esse choque gráfico, não. Enfim. Mas um vídeo muito bom aqui do Gigaton, viu? Muito bom mesmo.